À procura de sinais da nave estelar Archon, desaparecida há 100 anos, a Enterprise encontra uma estranha civilização controlada por computador, em The Return of the Archons, episódio da primeira temporada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, The Return of the Archons é uma das ideias mais antigas de história de Jornada nas Estrelas. Na verdade, foi inclusive uma das propostas do Gene Roddenberry para ser o primeiro piloto de Jornada nas Estrelas. E era escorada numa das 3 temáticas principais ali, tinha 4 temáticas principais que eram vendidas para a série. Uma história com realmente mundos alienígenas completamente diferentes do nosso, uma história de polícia espacial, uma história envolvendo os próprios tripulantes da nave ou uma história de mundos paralelos. Essa, The Return of the Archons, era justamente a ideia de uma história de mundos paralelos e foi proposta para ser o primeiro piloto junto com The Cage, que seria de mundos alienígenas, e The Women, que seria uma história mais de polícia espacial e acabou virando Mudd's Women. E a NBC de início não escolheu essa história para o piloto, mas evidentemente que a história tinha o seu mérito e mostrava já a ideia do Gene Roddenberry de fazer de Jornada nas Estrelas uma espécie de série que não só fala de ficção científica, mas faz comentários sociais. E The Return of the Archons é bem isso, né? Quer dizer, ela foge um pouco da ficção científica tradicional, inclusive porque talvez seja o primeiro caso gritante de um episódio de Jornada nas Estrelas em que a gente vê todos os alienígenas falando inglês e completamente humanos. Claro, a gente já teve isso, na verdade, em Miri antes, né? Mas em Miri tinha a desculpa de que era uma réplica da Terra. Aí eles abandonaram a ideia da réplica da Terra e simplesmente falamos, vamos seguir com esse mundo que as pessoas falam inglês e que se parecem exatamente com humanos. Até para reforçar o paralelismo, aí, a ideia dos mundos paralelos, e ao mesmo tempo economizar na produção, que já estava enforcadíssima, como a gente sabe muito bem. Então essa foi a estratégia escolhida, mas levando em conta essa vontade do Roddenberry de fazer crítica social, de fazer comentários relevantes através da ficção científica, The Return of the Archons é um exemplo brilhante. Realmente um terreno fértil, várias ideias muito interessantes são discutidas nesse episódio. Uma de uma sociedade interpretada como um corpo, né, em que os indivíduos, as células individuais não têm importância. O que importa é o bem-estar do corpo, é o bem-estar do grupo, né, como aparece no episódio, que é basicamente uma crítica aí ao discurso do comunismo soviético, naquela época de Guerra Fria, em que se vendia essa ideia do comunismo como o valor do grupo, né, e não o valor individual de cada um. As pessoas não têm valores individuais, o importante é o conjunto, e o episódio, de certa maneira, faz essa crítica, valorizando a individualidade, os direitos individuais de cada um e o direito à individualidade de cada um, fazendo essa contraposição numa crítica muito sofisticada e suave, né, e discreta do comunismo soviético. Outro aspecto muito interessante é a ideia da hora rubra. A ideia de que mesmo uma civilização completamente organizada precisa ter o seu momento de desordem, né, e de extravasar a sua individualidade, no caso de uma forma muito brutal e maléfica, né, mas de repente justamente mostrando qual é o efeito de você represar toda a individualidade das pessoas. Quando você solta, a liberação é explosiva, é violenta, como a gente vê na ideia da hora rubra, que é outro conceito, de novo, sofisticado, de ficção científica, mas muito interessante. E por fim, a noção de uma máquina no comando de uma civilização, né? No caso, um computador super inteligente, que é uma discussão super pertinente até para os nossos dias, né? Nós agora discutimos o avanço da inteligência artificial e de como ela pode, de repente, oferecer soluções para os problemas humanos ou talvez criar mais problemas. Tem toda uma discussão a respeito dos perigos da inteligência artificial e esse episódio, de certa maneira, já faz uma crítica sobre isso, mostrando como, de repente, o ideal da máquina não é o ideal humano e você cria uma sociedade que aparentemente é ideal, mas apenas do ponto de vista da máquina. Do ponto de vista humano, você tem uma perda da individualidade, tem uma perda da criatividade, que é
muito brutal. Então, assim, do ponto de vista narrativo, de episódio que faz a gente pensar, The Return of the Archons é muito bom mesmo. E não por acaso, ele foi listado pelo próprio Gene Roddenberry como um dos 10 episódios que para ele eram favoritos da série original. Então, quer dizer, tá na lista pessoal do Gene Roddenberry, não é pouca coisa. Bom, para fazer essa história se tornar um roteiro, né, porque ela foi rascunhada lá em 1964 pelo Gene Roddenberry, mas ainda precisava virar um roteiro com os personagens atualizados e tudo mais, ele chamou o Boris Sobelman, que era um roteirista que veio em regime de freelance e desenvolveu a história. Na verdade, o Sobelman foi convidado a colaborar e pediu: você pode me mandar a Bíblia da série, né? Aquele documento que dá as informações básicas da série e um roteiro de amostra. E o Roddenberry mandou, junto com a Bíblia e com o roteiro de amostra, mandou também a sinopse que ele havia feito para essa história lá no começo, em 1964. E o Sobelman aproveitou a carona e falou: poxa, eu vou desenvolver essa história, tudo bem? Tudo bem. E foi isso que ele fez, inclusive criando várias sofisticações que tornariam o episódio dramaticamente caro. Então ele primeiro queria que o Landro fosse um robô e não um computador, o que tornaria mais complicado executá-lo, porque aí o robô ia perder a cabeça no final. Enfim, efeitos visuais que seriam muito difíceis de fazer na época. Ele previa muitos cenários para o episódio. Ele queria que aquelas armas dos legisladores fossem armas realmente com efeitos visuais ali, e não simplesmente com aquela fumacinha, aquele tubo oco com uma fumacinha, que foi o que acabou sendo feito justamente para viabilizar o episódio. E ele também previa muitos atores e muitos participantes com muitas falas, o que tornaria o episódio realmente muito caro. Então o principal trabalho da produção, depois que pegou a história do Boris Sobelman, foi encolher ao máximo essa história, diminuir cenários, diminuir a ambientação e fazer de um jeito que pudesse filmar no cenário ali do backlot, né, do cenário externo lá, da cidade cenográfica da Desilu, que já tinha essa ambientação aí adequada, pelo menos para as cenas externas, que foram filmadas em 2 dias, e a única coisa que eles tiveram que construir ali foi a torre do relógio. O resto já era construído, um cenário já familiar, porque foi o mesmo lugar onde foi filmado Miri, e mais tarde seria filmado The City on the Edge of Forever. Dão só um tapa ali na área externa, mas o cenário é o mesmo. E claro, para as cenas internas foi necessário criar vários cenários. O Matt Jeffries trabalhou bastante aí em rascunhos para fazer os cenários desse episódio. Então, mesmo tentando encolher ao máximo a história, acabou que foi um episódio bastante caro, que estourou bastante o orçamento e custou cerca de $210 mil, um estouro de quase $30 mil no orçamento. E apesar do Bob Justman lá durante toda a fase de pré-produção arrancar os cabelos e falar: precisamos diminuir o escopo da história, porque senão vai ficar realmente muito caro, vai ficar impagável. Fizeram o que puderam, mas como você vê, é um episódio que tem altíssimos valores de produção, muitos cenários novos, muitos atores envolvidos. É raro ter um episódio com tantos atores assim participando, e alguns efeitos visuais, poxa, só nos phasers, e tem um monte de disparo de phaser, tem phaser disparado em feixe amplo e tudo mais. Só nesses efeitos visuais foram $8 mil. Então, e isso tentando diminuir no roteiro original, era uma coisa ainda mais grandiosa. Mesmo assim, o episódio acabou ficando muito caro. E ele tem várias contribuições aí ao histórico de Jornada nas Estrelas que são marcantes. Pela primeira vez nós temos a citação à primeira diretriz, né? a Prime Directive, a Ordem Geral 1, que foi criada não pelo Boris Sobelman, o roteirista, mas foi criada pelo Gene Coon, numa das reescritas do episódio. Tanto Gene Coon quanto Steven Karabatsos, quanto Gene Roddenberry tiveram aí um papel na reescrita desse episódio, não só para adequar diálogos, mas também para diminuir o escopo. E foi o Gene Coon que fez a introdução da primeira diretriz, que passaria a ser um dos pilares aí da cultura da Frota Estelar e da Federação, né? E coloca um drama adicional da Enterprise interferir com essa civilização ou não, né? E cria-se ali a noção de que só civilizações saudáveis não podem sofrer interferência, ou pelo menos essa é a justificativa que o Capitão Kirk dá
para fazer a interferência nessa civilização. Um rolo que deu nesse episódio foi que o Boris Sobelman, embora tenha escrito o roteiro, ele o fez com base na história original do Gene Roddenberry. Mas durante todas as versões do roteiro, na folha de rosto, não colocou o crédito da história para o Gene Roddenberry. Claro que o Roddenberry não gostou e reparou que isso aconteceu, fez uma requisição com o departamento legal da Desilu para ter o crédito da história nesse episódio, apresentando documentação pertinente, etc. E, naturalmente, apesar do bom trabalho do Boris Sobelman, ele não foi chamado a escrever novamente para a Jornada nas Estrelas depois dessa pequena omissão, né? Que certamente não caiu bem. E outra coisa interessante que tem esse episódio, que naquela ocasião era original, e a gente tá vendo aí nessa sequência, é a primeira vez que nós temos o Capitão Kirk matando um computador inteligente pela lógica, né? Usando o discurso e convencendo o computador de que ele está errado e levando ele à autodestruição, a um suicídio robótico, cibernético, por assim dizer. É uma ideia extremamente original nessa ocasião, né? Não havia sido usada antes e foi bem interessante o uso dela aí, mas acabaria virando um dos clichês de Jornada nas Estrelas. Só na série clássica a gente teria outras 3 ocorrências do Capitão Kirk convencendo uma máquina a cometer suicídio. Tem o The Changeling, né, que o Nômade é levado a cometer suicídio pelo Kirk. Tem iMud, que ele faz travar todos os androides do planeta do Mud, lá o planeta dos androides. E tem o The Ultimate Computer, que ele também faz o computador cometer suicídio para retomar o controle da Enterprise. Então, quer dizer, naquela ocasião, em The Return of the Archons, era uma ideia original, acabou virando um clichêzão aí de Star Trek, mas o que conta é a originalidade do primeiro. Nesse episódio, ele tem que ser elogiado como uma ideia original. Desesperados diante da logística desse episódio, a equipe foi mais uma vez buscar o diretor Joseph Pevney para dirigir, né? Ele que havia feito o milagre de Arena, ter conseguido manter o episódio ali no orçamento e no prazo, foi chamado para fazer esse episódio super complexo, mas claro que não é todo dia que tem milagre. Esse episódio estourou um dia nas filmagens, era para ter sido feito em 6, foi feito em 7 dias e realmente custou mais caro do que deveria, mas assim, não por culpa do Pevney. Desde o começo todo mundo tinha a plena consciência de que esse episódio seria extremamente difícil de produzir, mas ainda assim uma história muito valiosa da primeira temporada de Jornada nas Estrelas.